Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast em português, no âmbito do projeto europeu SOFAR. O meu nome é Maria José e neste episódio falamos sobre mulheres que cultivam a inclusão e liderança feminina na agricultura social. Hoje celebramos mulheres que lideram com propósito, que semeiam inclusão e que fazem da terra um espaço de transformação e oportunidade. A nossa convidada é Joana Santiago, fundadora e presidente do Semear, uma mulher que há mais de uma década constrói pontes entre o social, o empresarial e o humano, inspirando novas formas de liderar e de incluir. Joana, o que é que a trouxe até aqui? Se olhar para trás, há um momento ou uma decisão que tenha mudado o rumo da sua vida profissional? Olá, Maria José. Sem dúvida. E, a minha vida mudou, deu uma volta de 180 graus, quando há 28 anos me nasceu um filho com deficiência, portador de deficiência. O que é que isso significa? Significa que eu entrei numa realidade nova, apesar de eu ser enfermeira e ter trabalhado 30 anos no setor, hum, não deixa de ser uma realidade nova e, portanto, foi o que fez, foi o que despoltou o interesse por esta área e, sobretudo, a enorme curiosidade e a enorme vontade, dadas depois de ir conhecendo melhor o que é que se faz e o que é que não se faz, o que é que existe, o que é que não existe, uma enorme vontade de mudar o mundo, digamos. Portanto, o semear, no fundo, nasceu de uma ideia que se transformou fruto de uma necessidade. Sem dúvida, mas não foi bem assim, quer dizer, a necessidade não foi por causa do meu filho, a necessidade foi uma necessidade identificada pela realidade que eu fui dando conta, por aquilo que eu conhecia sobre o setor, por aquilo que eu fui conhecendo sobre o setor e sobre os recursos e os serviços que existem para este tipo de pessoas. E portanto, a ideia inicial não é a ideia, não é aquilo que fazemos hoje, mas essa enorme constatação de uma enorme falha, sobretudo ao nível da informação e da orientação das pessoas, deixou-me completamente desesperada e com uma enorme vontade de querer participar e fazer mudar esta realidade. Quando começou, alguma vez imaginou que o projeto chegasse à dimensão que tem hoje? Eu acho que ele ainda tem que ter muito mais dimensão, mas porque eu sou muito otimista e muito focada. Contudo, não. Quando eu pensei, primeiro, porque criei o projeto como sendo uma base de dados de informação e de um projeto que se chamava BIP, Banco de Informação de Pais para Pais. Portanto, era uma base de dados de informação onde eu dava, onde esta plataforma, no fundo, ajudava toda a gente, toda a população, a todos os níveis, a encontrar os recursos indispensáveis para que estas pessoas possam se desenvolver e integrar na sociedade, e evoluiu para uma resposta concreta, porque quando evoluiu para uma resposta concreta em 2014 para pessoas com dificuldade intelectual e um projeto que promova a empregabilidade destas pessoas, foi porque me apercebi, eu e outros pais e a equipa com quem eu trabalhava já na altura, apercebemos que era uma resposta urgente, nem é só emergente, é urgente mesmo. E então foi por aí. Se esperava o crescimento até hoje, eu acho que o crescimento tem acontecido naturalmente, com muitos desafios. Até gostava que fosse maior hoje, se quiser, que é verdade. E olhando um bocadinho para trás, lembra-se do momento em que percebeu, afinal isto, funciona? Eu acho que desde a primeira vez que dei uma resposta a uma família, que colaborámos com uma família, ou com uma pessoa com algum tipo de deficiência e que a ajudámos a orientar o seu percurso, ou inclusivamente que encontramos uma resposta de emprego para uma pessoa destas, não tenho dúvida que este projeto vale a pena. Portanto, às vezes não é preciso fazer muito, mas é preciso fazer bem. E eu aí não tive dúvidas. Agora, depois há muitas vírgulas aqui no meio, mas sim, não tenho dúvida, nunca hesitei que este projeto era essencial. E já passaram alguns anos, já passaram alguns desafios. Como é que se lida com o medo de falhar quando o que está em causa são pessoas e não apenas resultados? O medo não é um sinal de fraqueza.
mas é um sinal de consciência de impacto que as decisões têm na vida das pessoas, não é? Na prática, ao semear, enfrenta um desafio com uma abordagem integrada e estruturada, sobretudo em três modelos essenciais, pilares essenciais, que é um modelo de capacitação psicossocial e técnica adaptado a cada pessoa, portanto, cada formante tem um percurso individualizado, ajustado às suas competências, com o ritmo de aprendizagem peculiar, não é? A aposta na formação da comunidade e nas empresas, ou seja, aquilo que nós nos preocupamos em promover, a mudar mentalidades para que estas pessoas possam ser facilmente integradas na sociedade. E por último, uma cultura que nós temos de melhoria contínua, ou seja, estarmos sempre a querer melhorar, um medo de falhar transformou-se num motor de responsabilidade, porque liderar com propósito não significa ausência de medo, mas sim a coragem de enfrentá-lo com rigor, estrutura e uma profunda consciência do valor de cada pessoa incluída no nosso processo, não é? Portanto, no fundo, e quando na terra onde se semeia é fértil, não é? Em humanidade, mesmo os erros transformam-se numa aprendizagem, eu acho. Liderar um setor social e agrícola que ainda é muito masculino exige resiliência. Em algum momento sentiu que o facto de ser mulher influenciou o modo como foi ouvida? Sim, eu acho que liderar com mulher não é só resiliência, mas às vezes exige que estejamos sempre presentes, com assertividade e muita consistência. Porque num contexto onde durante muitos anos os homens é que lideravam esta matéria, não é? Às vezes é preciso repetir muitas vezes as coisas ou ter uma posição de tomada de decisão bem clara, para que se dê a acreditar, não é, o potencial das mulheres nestas iniciativas. Portanto, ou seja, a partir do momento em que nós começamos a criar valor que é tangível, não é? Através dos negócios sociais, nós conseguimos produzir muitos produtos, produzir já 60% de nossas receitas próprias. A partir do momento em que integramos mulheres em todos os níveis do projeto, desde a coordenação até às atividades mais de gestão e até às atividades mais operacionais, e quando falamos de resultados, eu acho que os números falam por si, e a força de uma capacidade feminina está posta, está mais que evidente, quer dizer, portanto, não é um facto de ser mulher, não é, que tenha influenciado a forma de ter sido ouvida ou não, mas acho que é precisamente os resultados que nós temos vindo a apresentar, não só sociais, económicos e ambientais. Acho que isso tudo ajuda a mudar mentalidades. E o que é que, na sua opinião, distingue o olhar feminino quando falamos em liderança e impacto social? Eu acho que o olhar feminino nesta área, sobretudo quando se fala de contextos de impacto social, eu acho que é por três dimensões: a intuição relacional, ou seja, a visão integradora e a persistência das coisas com propósito, ou seja, nós temos as mulheres mais têm um cuidado na relação, vincado, não é? Valoriza a escuta, o envolvimento emocional, o respeito pelos ritmos individuais. Não sei, não digo que os homens não tenham isto, mas acho que há mais uma intuição mais feminina, digamos, não é? No fundo, a liderança feminina também tende a ver tudo à sua volta ao mesmo tempo. Nós temos uma capacidade de mais que os homens, não é? De conseguir nos aperceber de várias coisas ao mesmo tempo. Temos essa facilidade. Eu acho que é uma característica muito feminina, não é? Portanto, e depois eu acho que há uma resiliência que é empática, digamos, em contextos com muita vulnerabilidade, como é o caso da deficiência intelectual, não é? Em que o impacto não se mede só em números. O olhar feminino resiste às pressões que surgem, exige muito mais firmeza, mas também tem uma capacidade profunda de empatia e de adaptação. Acho que nós temos, não sei se, não posso dizer que seja exclusivamente uma característica feminina, mas acho que é uma característica forte nas mulheres e típico das mulheres de ter mais esta visão integradora e de capacidade de olhar várias coisas ao mesmo tempo e conseguir geri-las dessa forma, não é? Eu acho é que acrescentamos alguma profundidade mais, não diria mais humanas, porque eu não posso dizer que os homens não são humanos, mas mais sensibilidade na gestão de algumas questões que são mais humanas, talvez.
E portanto é aí que eu vejo, acho que sim, é aí que eu vejo muito esta situação. Uhum. E a liderança, a Joana acha que é uma coisa que se aprende ou é algo que já nasce connosco e se vai construindo e lapidando com a prática? Eu acho que a liderança não é só uma coisa inata nas pessoas, mas se aprende-se. Quando nós temos mais muita vontade e um propósito muito grande, eu acho que a liderança é uma competência que se vai sendo construída à medida que a nossa experiência vai aumentando e que a aprendizagem que vamos tendo contínua que se vai aumentando também. Portanto, é evidentemente que há pessoas com mais facilidade que outras, mas acho que é muito importante que a prática que nós temos em contextos reais, ou seja, liderar uma organização que trabalha com pessoas com dificuldade intelectual, exige muito mais do que boa vontade, não é? Saber tomar decisões difíceis, negociar com empresas, gerir expectativas das famílias e garantir que a pessoa com dificuldade intelectual está sempre no centro, tudo isto se vai aprendendo com erros e com sucessos e com muita humildade, não é? Depois o confronto dos desafios humanos que vamos tendo todos os dias. Eu acho que isto é outra coisa que nos aprende a liderar, a fazer melhor liderança, não é? Saber lidar com o medo de falhar, saber também festejar as vitórias que nós vamos tendo, não é? E depois também pelo compromisso. Eu acho que o compromisso exige também que estes aspectos fundamentais de liderança vão sendo cada vez mais apurados e melhorados. E depois com o conhecimento, eu acho que é aprender, é estudar, é ler, é aproveitar todo o conhecimento que se pode adquirir para cada vez ser-se o melhor líder, porque eu acho que não há líderes perfeitos, há líderes que se vão ajustando àquilo que conseguem fazer de melhor, mas que não deixa de ser uma aprendizagem contínua, sem dúvida. Uhum. Que conselho daria a uma mulher que se quer iniciar num projeto de impacto social ligado à agricultura? Eu acho que daria bastantes. Daria que há uma coisa que é muito importante, que é, eu acho que mais vale começar pequenino, mas começar estruturado. Ou seja, foi um bocadinho que nasceu o Semear também cometeu muitos erros e desafios, não é? Mas acho que o conselho que eu dou a uma mulher que queira começar é começar pequeno, mas com muita estrutura, não é? Rodear-se de quem acredita na missão que nós que nós defendemos, portanto aí tem que ser super, é fundamental mesmo a pessoa rodear-se de pessoas que acreditam mesmo na missão e que têm vontade e têm coragem connosco para seguir em frente e para decidir e para criar pontes e para ter uma escuta ativa, eu acho que isso é fundamental. Depois, não ter medo de assumir que se vão ser colocadas muitas questões e que vão ser colocadas ser feitas muitas advertências ou muitas hum, opiniões que vão existir, não é? Mas acho que é importante afirmar uma liderança com uma identidade própria, não é? Portanto, e depois é ligar a nossa ideia sempre a uma dor real, ou seja, não é preciso, acho que não basta fazer bem, o bem, não é? Mas fazer bem, isso é que é fundamental. E depois eu aconselhava mesmo que a outra pessoa testasse primeiro, não é? Depois, só depois de testar o modelo, fazer todas as suas melhorias e coisa, só depois disso pensar em escalar, porque o desafio maior que a Semear já atravessou e atravessa e que eu acho que é comum em todas as organizações deste género, é sobretudo quando se começa a atingir um crescimento já moderado e para escalar tem que se ter muito cuidado para que não se deixe o projeto cair, não deixe o projeto cair. É preciso criar uma estrutura muito forte e segura para se conseguir dar esse passo maior. Ao longo de todos estes anos, e da construção do Semear e de todas as transformações que o próprio projeto já sofreu, o que é que sente que mudou em si como pessoa e como líder, ao trabalhar diariamente com pessoas com dificuldade intelectual? Ah,
O que é que mudou em mim? Olha, tornou-me muito melhor pessoa, de certeza, porque penso que deixei os problemas passaram a ser outros. ah, ou seja, a pessoa aprende tanto com pessoas com dificuldade intelectual, nós tornamos francamente melhor pessoas, porque o que estas pessoas, a maneira honrosa com que estas pessoas ultrapassam os seus desafios, com que as pessoas enfrentam as inúmeras barreiras que têm à sua frente, faz-nos sentir mesmo pequeninos, porque, ou seja, nós aprendemos imenso com elas. E eu acho que eu tenho a certeza que sou hoje em dia uma pessoa muito mais rica e muito mais com maior capacidade de olhar para o lado do que eu era inicialmente. Portanto, o egoísmo vai-se e vem o propósito com toda a força, porque nós ganhamos em perceber o enorme valor que estas pessoas têm e aquilo que elas fazem para serem cidadãos. Portanto, ouça, deixa-nos de boca aberta e deixa-nos, põe-nos assim num patamar até mais pequenino, eu acho. Portanto, penso que essa tem sido a minha principal experiência. E qual é que foi assim o momento mais marcante de transformação que já testemunhou dentro do semear? Olha, eu acho que todos os momentos são momentos transformadores. No dia que criámos a academia, é evidente que foi um marco muito importante. Eu acho que temos tido vários marcos importantes. Ah, para mim, como líder e como representante, primeiro é ter uma equipa à minha volta que, que cresce, e que ao mesmo tempo se alia a este propósito e que está cá porque acredita e porque acredita que é possível mudar esta realidade. E portanto, eu acho que as pessoas têm a mania de dizer que no setor social as pessoas têm que ter amor e que por isso que têm que ter vencimentos menores. Eu não concordo, acho que a pessoa tem que de facto vestir a camisola, mas o vestir a camisola é confiar na missão e acreditar plenamente na missão. Se acreditar plenamente na missão, acredita no seu líder, acredita na equipa e vai com ela. Hum, Portanto, cada conquista destas para mim é uma enorme vitória. Tive marcos importantes, sem dúvida, que foi a criação da Semear Academia e depois de todo este projeto integrado, mas orgulho-me de cada pessoa que nós conseguimos capacitar e cada pessoa que nós conseguimos integrar no mercado de trabalho, e mesmo aquelas que não conseguimos, pelo menos aquilo que lhes conseguimos dar, enquanto técnicos e enquanto equipa, para que naquele momento em que esteve connosco pudesse melhorar a sua qualidade de vida e a sua valorização pessoal, pelo menos. Trabalhar com realidades tão humanas, também é emocionalmente exigente. Como é que se cuida de uma líder para continuar inteira? Isso é o mais difícil de tudo. Porque nós devíamos ter cuidado connosco próprios. Eu acho que eu penso que o importante é nós também tratarmos um bocadinho de nós, nós próprios, somos humanos. Isto é emocionalmente muito exigente, sem dúvida, mas acho que é preciso criar tempo e espaço para parar, para pensar, para descansar a cabeça mesmo. E para isso temos que nos apoiar numa equipa que também cuida do seu líder. Eu acho que isso é importantíssimo, porque na medida que se uma equipa cumpre os objetivos e cumpre a missão, está a dar um rebuçado ao seu líder, não é? Portanto, estamos todos a dar-nos uma tranquilidade gigantesca. E depois, há aqui uma coisa muito importante que é proteger aqui a fronteira entre a empatia e a absorção, porque trabalhar com histórias de vida complexas exige muito envolvimento, não é? Mas não pode significar absorver tudo. Temos que ouvir com empatia, agir com responsabilidade e saber pedir ajuda quando necessário, porque não é muito fácil às vezes, não é? De gerir estes sentimentos todos. E depois é lembrar que no propósito tem muitos desafios, sem dúvida, não é? Mas que nós estamos cá para ir dando passos, não é? Não é para fazer tudo ao mesmo tempo, e isto ajuda a equilibrar um bocadinho a mente, pelo menos a minha como líder, não é?
E depois é aquilo que eu faço menos, que é, infelizmente, que é cuidar de mim própria, não é? Às vezes perdemos e deixamos cair questões de saúde, questões de alimentação, questões de desporto, mas eu acho que isso é um fator muito importante a lembrar e a melhorar, sem dúvida. E como é que se equilibra esta exigência de liderar equipas, e o cuidado de quem quer proteger as pessoas? Agora enquanto líder, não é? Sim, sim, mas quando é dar no fundo, enquanto líder, eu tenho que me preocupar com cada pessoa que está a trabalhar em minha casa, não é? Nesta casa, digamos, e sobretudo preocupar-me com que lhe conseguimos, que a organização consegue dar a estas pessoas tudo aquilo que elas precisam para exercerem bem a sua atividade e cumprir o seu propósito, não é? Portanto, e é estar atenta, estar disponível. hum, o estar disponível e mostrar empatia para mim são das coisas mais importantes que existem. Dentro de casa, sobretudo, e cuidar também de quem cuida, ou seja, ter o cuidado de procurar dar à equipa e a todas as pessoas que trabalham e que tentam responder a estes desafios condições para elas trabalharem melhor. No semear, a inclusão é uma prática diária e não propriamente só um conceito. O que é que para si significa verdadeiramente praticar a inclusão? Praticar inclusão é fazer mudança, sem dúvida. É acreditar no potencial destas pessoas e não nas suas limitações, não é? Portanto, para mim é estar convicta, e estou completamente convicta, que o nosso público, os nossos beneficiários, é acreditar no potencial que eles têm. Portanto, eh, eles têm muito para dar, portanto, e por isso nós temos os percursos personalizados, ajustados ao ritmo, à capacidade de cada um. Isto para mim é praticar inclusão. Outra coisa é criar os contextos onde todos contam, portanto, os negócios sociais, os momentos de decisão envolverem os beneficiários também, muitas vezes nestas decisões. Eu acho que é importante ouvir a voz deles, integrá-los nas soluções. Eu acho que isto é fundamental. Depois é, com muita intencionalidade, remover barreiras, certo? Ou seja, hum, nós temos que ativamente contribuir para a remoção das barreiras da sociedade para que a inclusão seja uma prática mesmo. Portanto, se não fizermos isto, não conseguimos. Transformando o preconceito, não é? Portanto, eh, tudo aquilo que nós fazemos diariamente, desde ações de voluntariado corporativo, desde ações de vendas, desde de experiências de jovens nas empresas, desde formação em contextos reais de trabalho, tudo isto serve para mudar e alterar o paradigma que a sociedade tem das pessoas com deficiência. Portanto, nada como dar exemplos vivos. Isto para mim é que é praticar a inclusão. Portanto, é criar possibilidades reais e é permitir que cada pessoa, não é, tenha um lugar pleno, tenha produtividade e respeito na sociedade onde vive. Para mim, isso é fulcral. E o que é que sente que a sociedade portuguesa ainda precisa de perceber sobre o valor do emprego inclusivo? Precisa muito. Precisa de mudar esta mentalidade que ainda é um caminho. Há mudanças, sem dúvida, mas precisa de mudar o caminho. Não há dúvida que a sociedade ainda tem um caminho longo a percorrer e estas barreiras existentes têm que ser feitas por todos e exigidas por todos, pelos cidadãos comuns, pelo Estado, pelas empresas, pela sociedade em geral e não pelas pessoas com deficiência, não é? Elas já têm as barreiras para ultrapassar. Portanto, cabe-nos a nós, enquanto cidadãos, sermos responsabilizados nesta mudança. Portanto, para mim é essencialmente isto. E quando pensa no futuro da agricultura social, o que é que imagina? Olha, eu imagino que tem imenso espaço para crescer, porque a agricultura social é uma grande oportunidade que os países têm para, para desenvolver comunidades e para resolver problemas sociais. Portanto, eu acho que mesmo a questão da agricultura, por ser muito, cada vez mais multifuncional, ou seja, nós temos vários tipos de modelos de agricultura, várias questões de digitalização, enfim, tudo isto são ótimas ideias para melhorar e fazer com que a agricultura social cresça nos seus países. E depois, uma coisa essencial é a comunicação. É fundamental que, para que o futuro da agricultura social seja real e seja muito mais impactante, que haja um enorme contributo
da sociedade na comunicação destes projetos para, no fundo, para envolver outros e fazer interessarem-se por mais projetos nesta área, porque acho que isto tem enorme, enorme potencial. E o que é que acha que o projeto europeu SOFAR veio acrescentar a este caminho? Olha, eu acho que veio sobretudo por ser um projeto com o que ele é, não é? No fundo, que a agricultura social e sobretudo feito por mulheres, não é? Que é importante, é um bom exemplo para outras práticas poderem nascer, não é? Primeiro porque produziu ferramentas práticas, não é? Portanto, o que nós fizemos, já se criou um guia prático para a educação e está-se a fazer um modelo de curso de agricultura social, só aí é ter nada melhor que haver uma formação certificada nesta área, eu acho que vai trazer muitos interessados nesta matéria. O Sofar aqui é um exemplo, não é? Depois, no fundo, o que é que nós também fizemos? O Sofar mapeou imensas necessidades que havia no meio, portanto, e também as necessidades das competências das mulheres no mundo rural também. Portanto, só aí já temos aqui um portfólio, digamos, que nos permite depois arrancar com mais para quem tenha interesse, arrancar com projetos sociais. E depois propuseram-se também, no âmbito do SOFAR, recomendações políticas e boas práticas para integrar a agricultura social nos programas de desenvolvimento rural. Porque eu acho que aí vai-se conseguir atrair muito mais investimento e decisores para que vejam o valor económico e social destes modelos, não é? Portanto, eu acho que isto é fundamental. E em que medida é que Portugal pode ser um exemplo europeu nesta área? Eu acho que Portugal já é um bocadinho, não é? Porque tem alguns exemplos, mas não tem escala porque não é comunicado. Ah, porque não há, primeiro porque não há políticas públicas que contribuam para que se possam desenvolver mais projetos de agricultura social, porque não há apoios, não há políticas públicas, não é? Portanto, isto tem que ser muito recorrendo a financiamentos estes que vão resolver parte dos projetos, mas não no seu todo. Portanto, para mim, eu considero essencial que haja até uma política ou no fundo, uma plataforma de apoio integrado de projetos de agricultura social, ou seja, que haja um investimento no projeto no seu todo e não em partes, não é? Porque os modelos de financiamento que Portugal tem são ainda muito precários, digamos, nesta matéria, porque só envolvem algumas componentes, só envolvem alguns parâmetros e isso torna muito difícil a implementação de projetos de agricultura social até eles gerarem algum resultado, porque estes projetos também se querem que eles sejam propriamente sustentáveis, não é? Portanto, querendo isso, temos que dar algum tempo para que o projeto cresça e se desenvolva, para depois a seguir vir a sustentabilidade do próprio. Sem apoios nenhuns é muito difícil em Portugal, até porque as políticas públicas e da agricultura não são muito facilitadoras. Temos que recorrer muitas vezes a apoios internacionais para conseguir, e devemos fazê-lo, a apoios internacionais e europeus e medidas europeias para que se façam mais projetos em Portugal, para que eles possam ser mais dinamizados também. Portanto, são necessárias ainda muitas mudanças. Se a Joana pudesse mudar uma coisa estrutural, uma lei, uma política, uma mentalidade, o que é que mudava primeiro? Olha, esta lógica do financiamento social e agrícola que é péssima. Deixar de financiar projetos com base no que falta às pessoas e passasse a investir na base do potencial de cada projeto tem. Está a ver? Imagine, um projeto apresenta um potencial gigantesco, então vamos apostar seriamente e investir neste projeto, num todo, e nunca em partes de candidaturas, que é horrível, não é? Isto era primeiro, e depois a política pública, obviamente. E o que é que gostaria que o semear representasse daqui a 10 anos? Eu acho que o sonho do semear daqui a 10 anos é estar completamente espalhado, fosse uma norma e não uma exceção. Ou seja, que o modelo de semear estivesse tão presente na comunidade, no país inteiro, que fosse suficiente para dar resposta a todos aqueles que procuram uma participação ativa na sociedade, aquelas pessoas com dificuldade intelectual, essencialmente, ou com deficiência, mas que procurem um caminho que seja valorizado na sociedade e que eles contribuam ativamente para o tecido económico do país, para a economia
Se deixasse de haver este problema, deixava de ser necessário semear. Portanto, como não vai, infelizmente, deixar de ser necessário este problema nos próximos 10 anos, com certeza, o sonho do semear é que ele esteja espalhado pelo país inteiro e que seja uma norma a aplicar em qualquer contexto. Para mim era o maior sonho, sim. E se pudesse falar com a Joana de há 15 anos atrás, o que é que lhe diria hoje? E diz: olha, vai em frente, tens a certeza que tens que ter a certeza que vais ter dúvidas, que vais errar, mas que vai valer a pena cada segundo. E, e mesmo que quando se semeia com sentido, não é? Neste caso, há sempre coisas boas a acontecer. Basta que o rigor, a transparência e o profissionalismo estejam na linha de topo, não é? E a responsabilidade naquilo que fazemos todos os dias, que eu acho que acabam sempre por acontecer coisas boas e o impacto aparece. Portanto, isso não tenho dúvida nenhuma que dizia, nunca dizia para não fazer, dizia mesmo para continuar e fazer. E se pudesse deixar uma mensagem a quem nos ouve, mulheres, jovens, profissionais que querem cultivar a inclusão à sua maneira, qual seria essa mensagem? Primeiro perguntava, as pessoas deviam perguntar a si próprias, não é? O que é que querem mudar à sua volta, o que é que podem mudar, não é? E depois, se acreditam em alguma mudança e que podem participar em alguma mudança, juntar-se a quem já está a fazer, porque eu acho que aqui Portugal erra, criam-se muitas organizações, muitas causas semelhantes. É preciso juntar as pessoas, portanto, junta-te a quem faz, já faz e quem já está a fazer bem, eh, aumenta o conhecimento, explora, envolve-te, eu acho que isso é importante. E, e, mas procura ser muito ativo, sobretudo nas questões de influência, de política, de advocacy, não é? É muito importante fazer-se isto para que as coisas todas possam mudar para melhor, não é? E que, e que no fundo a vida é feita de gestos, não é? E de escolhas, e depois nós é que decidimos que gestos e escolhas é que vamos fazer para abrir portas, não é? Eu acho que é um bocadinho por aí. Joana, obrigada por esta conversa. Há algo profundamente inspirador em ouvir uma mulher falar de impacto com os pés na terra e o coração nas pessoas. Portanto, obrigada por continuar a provar todos os dias que a inclusão não é uma teoria e é uma prática. Eu é que agradeço esta oportunidade de poder dizer às pessoas que vale a pena mesmo acreditar nestas pessoas, nestes cidadãos com deficiência e nas pessoas que tudo fazem de uma maneira perfeitamente milagrosa para ultrapassar barreiras e conquistar um lugar digno na sociedade. Por isso agradeço muito esta oportunidade. Obrigada, Joana. Obrigada.